Boa tarde, aluno do primeiro ano, aluno do primeiro ano A, B e aluno do primeiro ano C. Então hoje nós vamos ver sobre a Mesopotâmia, tá? A civilização mesopotâmica. Então o que quer dizer uma civilização mesopotâmica? Porque quando a gente fala sobre a civilização mesopotâmica, a civilização egípcia, nós falamos também civilização hidráulica. Por que hidráulica? Porque essas civilizações, essas comunidades dessas regiões, elas surgiram em torno de rios. Até mesmo por causa da utilização da água desses rios, para ajudar na plantação, dos seus produtos. Tanto a Mesopotâmia como o Egito e outras civilizações também que são consideradas civilizações hidráulicas. A civilização mesopotâmica, hoje é uma civilização que ela desenvolveu, tá, principalmente na região do Rio Tigre e Rio Eufrates. Tá? Então, nessa região surgiram-se várias cidades. Hoje é uma região uma região perto onde tem a Turquia, tem o Iraque. Então, essa região é que desenvolveu a civilização mesopotâmica. Como vocês podem ver aqui, ó, tá? No mapa aqui de vocês, ó, tá aqui o Rio Tigres, tá? O Rio Eufrates, aliás, e o Rio Tigre aqui. E foi nessas civilizações que desenvolveram a cidade, que foi criadas as primeiras civilizações, as primeiras cidades. Então ali chegaram-se vários povos em busca de terras, porque hoje nós sabemos que as lutas, que existem entre os povos é mais por questão de riqueza, que seja petróleo, que seja minério, mas é por essas riquezas. Antes, as civilizações elas brigavam entre si, mostravam o seu poder entre si por causa de conquista de terra, onde tinha terra fértil, de boa plantação. Então, por isso que a Mesopotâmia foi um lugar onde desenvolveu-se vários combates, várias revoltas, guerras, com dominação de um povo contra outro, para quem iria ficar com as melhores terras, as terras mais férteis. Olha, aqui nós vamos ver o quê? A questão política, Dentre os povos que dominaram a Mesopotâmia, aquela região que eu mostrei para vocês no mapa, destaca os sumérios, os acádios, os morritas, que são os babilônicos, os assírios, caldeus e neobabilônicos. Então, esses povos é que chegaram nessa região da Mesopotâmia. Os primeiros povos a chegar foram os povos sumérios, que habitaram a região da Mesopotâmia, e depois vieram os acádios, dominaram os sumérios e conquistaram a região. Então, um povo foi impondo seu poder sobre o outro. Aí, olha, mesmo dominada por vários povos, a organização social baseava geralmente na figura do rei. E esses reis, desses povos, era considerado um deus. Por que deus? Porque é como se ele tivesse uma figura dominante em todos os aspectos, tanto econômico, tanto político e religioso. Então, por isso que esses reis desses povos eram considerados um deus, um ser divino para a população. Olha, como eu falei para vocês que os primeiros povos a chegar na região foram os povos sumérios, então a primeira civilização mesopotâmica foi criada por eles. Então, as cidades mais importantes que surgiram foi a cidade de Ur, Largartes, Uruk, Nippur, e que foram criados por esses povos que dominaram a região da Mesopotâmia. Então, olha, como eu mostrei para vocês no mapa, eu vou voltar aqui novamente para vocês verem. Aqui, olha, tá aqui, ó, Nippur, Ur, Uruk, Eridu, tá? Então essas foram as cidades que surgiram primeiro. Por isso que fala civilizações, as primeiras cidades que desenvolveram nessas regiões. Então, civilização mesopotâmica, você não pode esquecer que é conhecida também como civilização hidráulica. Tá? Por quê? Porque foram civilizações que foram surgidas, desenvolvidas em torno de rios. E a Mesopotâmica ela surgiu entre o Rio Tigre e o Rio Eufrates, com o objetivo de utilizar a água desses rios para canalizar essas águas para levar para as regiões mais distantes, que vocês sabem que é uma região desértica. Então, por isso que surgiram nessas regiões, onde hoje é o Iraque, essa região, que foi desenvolvendo todas essas civilizações. A cidade ela tinha autonomia, tanto religiosa, ela tinha autonomia política e tinha autonomia econômica, a cidade.
Então elas eram consideradas como se fosse cidade, né, independente, ela tinha toda essa autonomia. Nesse período também não existia a chamada propriedade privada da terra. Então, olha, esse pedaço de terra é meu. Então não existia isso. A terra era comunitária, era de todos. Então tudo que se produzia na terra era para todos da região, né, para todos daquela cidade. O chefe, o chefe político, o nome dele era denominado de patesi. Então, ou seja, porque era um ser, como a gente já viu lá, né, anteriormente, o chefe político era considerado um deus. Tá? Ele que tinha um comando, tanto político, religioso, econômico. Os sumérios são responsáveis pela forma da escrita mais antiga, tá? Que é a escrita cuneiforme. Então, quem desenvolveu a escrita mais ou menos 3.000 a 4.000 anos antes de Cristo foi os povos sumérios. Tá? E essa necessidade da escrita ela vai surgir por quê? Porque o império ele vai crescendo. Então, a produção também vai aumentando. Então, há uma necessidade de registrar tudo que se tinha, tudo que se produzia. Então, por isso que vai surgir a escrita. Por isso que fala que quando surge a escrita é que, né, os historiadores falam que surge a história. Então, quem vai criar a escrita, que no começo era chamada de cuneiforme, são os povos sumerianos, mais ou menos 3.000 a 4.000 anos antes de Cristo. Então tá aí, olha, era feita essa escrita cuneiforme, era feita no tablete de argila, então eles usavam uma pontinha bem fina para representar a sua escrita. E a escrita ela vai surgir com essa finalidade de registrar todos os bens, toda a produção que se tinha, porque eles cobravam os impostos. Né? A produção foi aumentando, os bens do governo, das pessoas foram aumentando, então eles tinham que registrar, até mesmo para ter um controle do que se tinha, um controle da economia. Então vem com essa finalidade, para ter um controle de tudo que se possuía. Né? Então era tudo registrado. Então está aí, escrita cuneiforme. Agora, como olha, os primeiros povos que habitaram a região da Mesopotâmia foram os sumérios, mas esses povos sumérios eles vão ser dominados por outros povos que são os acádios. Isso já por volta de 2.400 a.C., né? Os acádios, liderados pelo Sargão I, dominaram a região da Mesopotâmia, que é onde estavam os povos sumerianos, tá? E ali estabeleceu um estado mais centralizado. Né? O que quer dizer? Um estado mais centralizado, né, denominado na mão do rei. E esse rei era quem? Era o rei Sargão. Está aqui, ó, rei Sargão I. Então foi um estado mais centralizador. Então poder mais centralizado na mão do rei. Então os acádios dominaram os sumérios, como eu falei para vocês. Ó, os acádios dominaram os sumérios, mas absorveram a sua cultura. O que quer dizer isso? Eles dominaram os povos, mas a cultura desses povos sumerianos eles foram absorvendo, né? Ou seja, eles foram utilizando essa cultura que esses povos sumérios deixaram. E os povos acádios, olha, eles invadiram outras áreas, no entanto, aqui, ó, outras invasões invasões sobre a área, no entanto, destroçaram o Império Acádio, por volta de 2100 a.C. Aqui já é outros povos que vão dominar os povos acádios, tá? Porque os acádios dominam os sumérios, aí os acadianos vai ser dominados pelos amorritas, que são os babilônios. Isso por volta de 2100 a.C. Então tá aqui, os amorritas, a Babilônia se transformou nas mais grandes capitais da antiguidade, que eram os povos, né, amorritas. O principal rei da Babilônia foi o Hammurabi, né, o rei Hammurabi. Então o Hammurabi, ele elaborou o primeiro código de lei escrita no mundo, que era chamado Código de Hammurabi, baseado no princípio de Talião. O que é esse princípio? Olho por olho, dente por dente. Tá? Então, como que eu posso dar esse exemplo para vocês entenderem? Então, olha, nessa lei que o rei Hammurabi criou, ficou sendo chamado Código de Hammurabi, que foi criado pelo rei Hammurabi. Então, ele criou essas leis ela abrangia todas as áreas, tanto política, economia, social, tudo era, né, abrangia essa lei Hammurabi. Então, o que acontecia, por exemplo, se era olho por olho, dente por dente,
Se eu cortei o braço de um filho de um senhor, então ele também vai ter o direito de cortar o braço do meu filho. Se eu derrubei o telhado da casa de uma pessoa, ele também vai ter o direito de derrubar o telhado da minha casa. Então, por isso que fala ouro, olho por olho, dente por dente, tá? E isso foi o primeiro código de lei escrita no mundo, que era o código elaborado pelo rei Hammurabi, que é o Código de Hammurabi. Então, por volta do século XVI a.C., o império foi aniquilado, ou seja, foi arrasado por outras invasões. Então, os amorritas vão perder, né, o seu domínio, né, o seu poder, porque outros povos vão dominar essa região. Aqui era o Código de Hammurabi, que era feito como se fosse uma pedra, uma laje, que era escrito todas as leis ali, o que tinha que ocorrer, tanto na política, na economia, tudo, elaborado pelo rei Hammurabi. Então, quem vai dominar os amorritas? São os povos assírios. Esses povos assírios, eles foram considerados mais violentos, né, da época, né, da região da Mesopotâmia, porque eles já tinham conhecimento mais especializado na questão de armas, eles já usavam o cavalo como, né, tropas, né, para poder invadir territórios. Os assírios, eles anexaram território além do limite da Mesopotâmia. Eles não conquistaram só a Mesopotâmia. Eles conquistaram a Síria e também o Egito, uma parte do Egito. Então eram os povos que formaram esse grande império, os povos da Síria. E eles eram muito violentos. Então, o apogeu entre o século VIII e o século VII a.C., os assírios conquistaram. Por quê? Apogeu? Porque eles dominaram, eles construíram um grande império. Então eles foram considerados guerreiros ferozes, né? Os assírios impunham a sua dominação pelo terror. Eles saqueavam a cidade, destruíam, massacravam os povos vencidos. Então eles eram considerados bárbaros mesmo, né? Bem violentos. Esse povo foi o primeiro a ter um exército organizado. Tá? Então, ou seja, eles eram bem organizados. Tanto o exército era organizado, eles desenvolveram tecnologia como a catapulta, né, e o ariete. Deixa eu ver se aqui tem uma imagem para mostrar para vocês. A catapulta, gente, é aquela questão que usava muito na Idade Média, principalmente esses filmes mostram bastante. Mas eu vou tentar mostrar aqui para vocês. Tá? Deixa eu só voltar aqui um pouquinho. A catapulta, né? A catapulta. Ah, tá.